E chegamos ao 8º episódio de Shogun, entrando na reta final da história com direito a samurai, levando lapada seca da esposa e chorando em posição fetal dentro do ofurô, padre sofrendo com a especulação imobiliária para construir igreja ao lado de bordel, e general velho se sacrificando e servindo um show de atuação para deixar a gente totalmente impactado. E que episódio, hein, meus amigos? Que episódio! Pra quem tava achando que a série ficou meio morna ali no 6º, 7º episódio, agora, cara, daqui pra frente é só dedo no sushi e gritaria, tá, cara? Porque realmente as coisas vão escalonar pra um nível que vocês nem imaginam. E assim, eu peço muita paciência pra vocês nesse vídeo aqui de análise, em especial nesse vídeo, por quê, né? Além dos nossos vídeos serem um pouco mais longos aí, porque eu tento trazer sempre o máximo de detalhes possíveis, não somente do que a gente vê na série, mas também do que vem do livro original, para vocês tentarem entender os dois lados da história. Esse episódio ele é complexo porque ele faz algumas alterações, ele toma algumas decisões de roteiro ali, no sentido de adaptar a história, que vai parecer em determinados momentos do vídeo que eu vou estar reclamando, que eu vou estar colocando um monte de defeito, mas no final eu prometo a vocês que tudo vai fazer sentido, porque eu tive um misto de emoções assistindo a esse episódio, tá? Então, vem comigo, não fica brabo não, assiste até o final e aí você tira suas conclusões. Vamos lá. Porque todo esse episódio gira em torno do luto de Toranaga pela perda do seu filho Nagakado e os preparativos para a rendição em Osaka, o que afeta não somente a vida do Daimyo, mas também de seus vassalos mais próximos, já que todo mundo deve perder a cabeça ali, ó, juntinho. E aqui, talvez seja uma das maiores mudanças, assim, ou ao menos, né, uma das mudanças de roteiro em relação ao livro original para essa adaptação que mais tem um impacto na história, é que a gente vai entendendo ali que quem tramou tudo isso, toda a armadilha ali envolvendo o irmão lá do Toranaga para fazer aquela emboscada para ele, aquela traição, né, e o cerco se fechando em volta dele, quem está arquitetando tudo isso é a Oshiba, a ex-consorte lá do Taikun que faleceu e que é mãe do herdeiro, né, e que ela tem medo que o Toranaga realmente queira assumir como Shogun e, sei lá, mate o filho dela ou tire todo o poder dela e do filho. Então, por causa disso, ela tá tramando ali pra poder destruir, né, acabar com o Toranaga e o clã dele, para que não tenha vingança, não tenha guerra, que não tenha nada. Essa é uma decisão muito, como é que eu posso dizer? Muito complicada, porque eu entendo, tá, gente, que para uma adaptação você tem que fazer certas alterações. É uma história que você não tem muitas personagens mulheres, femininas, então as poucas que tem, eles tentam dar o máximo de relevância para elas, porque é assim que as coisas são, né? Você não dá para você fazer uma série só focada em homens, né? Apesar da gente estar falando de um sistema japonês, feudal, né, onde a casta de poder estava concentrada toda nos homens. Numa série a gente sabe que as coisas têm que ser mais divididas, mais equilibradas, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu entendo que eles estejam querendo dar um protagonismo para Oshiba que originalmente ela não tem, pelo contrário, ela acaba sendo usada como moeda de troca, porque quem se casar com ela, não é à toa que o Ishido tá ali se oferecendo, né, quase como um cachorrinho, né, por favor, casa comigo, né, faltou só escrever a cartinha ali do crush, né, mas porque sabem que quem se casar com ela tem o poder de ter uma influência sobre o herdeiro, porque o sistema de monarquia, eu tô fazendo monarquia entre aspas, tá, gente, porque no Japão é uma coisa e quando a gente pensa em monarquia, a gente tem aquela visão europeia, né? Então são coisas diferentes. Só estou dando um exemplo mais aproximado aqui. A monarquia japonesa não é assim que funciona, né? Como na europeia, que você vai lá, casa com a mãe do príncipe, depois que o rei morre, você vai lá, casa com a mãe do príncipe e aquilo te transforma numa espécie de rei consorte, né? Não é assim que funciona. Independente se alguém fique com a Oshiba ou não, essa pessoa futuramente, se ela tiver força o suficiente, ela pode assumir o poder, como também pode não assumir.
A série, ela tá tentando transformar a Oshiba numa espécie de Cersei de Game of Thrones, né? De ser aquela mulher que quer comandar para ter o poder e tal, quando na verdade a personagem não tem essa relevância toda, inclusive na posição dela, como simplesmente, né, dentro da hierarquia ali, ela é a mãe do herdeiro. De novo, ela tem influência, ela tem poder, mas não o suficiente para manipular todo o conselho como ela tá fazendo. Tá? Mas é uma decisão da série dar essa relevância para ela, então tudo bem que seja. Outro personagem que ganhou bastante tempo de tela nesse episódio foi o nosso Anjin-san, que inclusive andava meio sumido para quem tecnicamente seria o protagonista da história, né? E nessa fase da trama, ele traz pra gente diversos questionamentos sobre o que significa lealdade entre os samurais. E aí eu ainda tô tentando digerir um pouco as atitudes do Blackthorn desde o último episódio, né? Quem acompanha a gente aqui viu que eu fiquei ali meio revoltado, porque naquela reunião com os generais, quando o Toranaga decide, ele revela que vai se render e tal, e os caras ficam meio tipo, não, como assim? O senhor não pode fazer isso? O Anjin-san levanta, né? Mete o dedo na cara dele e fala assim, pô, qual é? Né? Qual é a tua? Vocês vão seguir esse cara aí, ele vai morrer, ele vai levar todo mundo com ele e tal, e dá as costas e sai. Quando eu citei aqui que aquela cena não faria sentido, porque se ele faz aquilo ali com o Toranaga, automaticamente, é uma falta de respeito tão grande, né, que automaticamente o Toranaga seria quase que obrigado a matar ele naquele momento, né? E aí até alguns de vocês vieram aqui nos comentários e disseram que, pô, Thiago, será que aquilo ali não é uma artimanha, né? Será que o Toranaga já não combinou aquilo ali com o Anjin-san pra sei lá, dar um choque de realidade, faz parte de alguma artimanha dele? Bom, eu até considerei isso, né? Acho que vocês deram até acho que vocês levantaram um bom tópico, mas assistindo todo o episódio eu vi que não, que realmente o Blackthorn tá perdido no rolê, cara. Ele não entendeu ainda, né, pelo tempo que ele passou ali, pelos meses que ele tá ali, e a gente, por mais que a série ela tenha uma medida de tempo estranha, eu admito isso, ele tá ali há meses, né? Então, e ele ainda não entendeu e olha que ele tá tempo suficiente, né, para aprender muito bem a língua. A gente vê também que ele já está se comunicando muito melhor, né? Nos episódios anteriores, inclusive, dava a impressão ainda de que ele não sabia falar direito, que ele sabia uma ou outra frase pronta ali, mas não, ele já consegue se comunicar. Tem alguma dificuldade, né? Igual naquela hora que ele está pedindo carvão e a mulher acha que ele está pedindo lenha. Então, assim, foi para mostrar que alguns detalhes do idioma talvez ele não domine ainda, mas ele já está ali há tempo suficiente para poder aprender, entender os costumes, né? Ele já é Hatamoto, ele entende quais são os deveres e as responsabilidades dele, então ele agir daquela maneira ainda me incomoda um pouco. Eu acho que ficou claro que não é uma artimanha do Toranaga não, tá? Realmente a coisa tá seguindo por aquele rumo ali. Outra coisa que me incomoda um pouco também é o relacionamento dele com a Mariko, né? Eu sei que para quem só tá assistindo a série, realmente dá a entender que tem um romance entre eles ali, e existe esse romance. É frio, cara, é frio. Eu já citei aqui que a atriz que faz a Mariko, né, eu não conheço muito bem o trabalho dela em outros lugares, né? Apesar dela ter aparecido no último Velozes e Furiosos, eu até levantei essa curiosidade aqui em um dos nossos vídeos passados. Eu não conheço tanto assim o que ela já fez, né? Mas eu não sei, ela faz uma Mariko, cara, extremamente fria, sabe? E eu entendo que a Mariko, ela é uma personagem que tem umas complexidades ali, ela fica sempre nessa coisa entre a fé e a razão, né? Entre o amor e a razão, porque ela sente um amor como todo ser humano sente, como toda mulher sente, mas ela não pode expressar aquilo. Ela tem a fé cristã dela que se contrapõe com os deveres dela como samurai. Então, sabe, ela vive, cara, numa corda bamba diária ali, e eu entendo que ela talvez seja um pouco mais fria, né? Ela tem que parecer fria para não enlouquecer. Eu entendo isso, mas ainda assim eu acho que na série eu não sei, né? A química entre ela e o Blackthorn é muito ruim, cara, é muito ruim, e eu acho uma pena porque
por mais que possa parecer bobo para algumas pessoas, o romance nessa série, ele é muito importante, porque o relacionamento dela com o Anjin-san, ele motiva um monte de coisa, sabe? Ele se transforma numa espécie de ferramenta pro Toranaga usar, ao mesmo tempo que ele desperta aquela rivalidade lá no Buntaro, e algumas pessoas se metem nisso. Inclusive vai acontecer uma coisa com a própria Mariko, né, que pelo fato do Blackthorn amá-la, isso teria uma influência sobre ele. Então, sabe, eu acho que a série poderia estar explorando melhor isso até agora, e pelo menos na minha opinião, né, nesse ponto a série não está sabendo trabalhar muito bem o romance entre eles. E ainda sobre o Anjin-san, aquela cena da oferta dele ao Yabu, né, que ele vai lá e se oferece, já que ele foi liberado do seu compromisso com o Toranaga, pelo próprio Toranaga, coisa que no livro também não existe, né? O Anjin-san vai lá e se oferece, né? Tipo, não, então, já que o Toranaga me dispensou, você não, né, não quer me apadrinhar aí, eu ainda quero navegar, a gente faz uma frota aqui pra você e tal. Isso também não existe no livro, mas eu entendo que essa cena ela é importante na série para que o público, né, para quem ainda talvez não tenha ficado claro, entender a questão da lealdade entre os samurais, né? Porque vamos voltar lá no início, o Yabu ele faz aquele pacto com o Toranaga, eles estão assistindo lá o nascer do sol, e ali o Yabu firma um pacto de vassalagem, né? Ele se coloca como um vassalo leal, apesar dele ficar naquele joguinho duplo ali com o Ishida o tempo inteiro. A princípio ele é um vassalo leal do Toranaga, então aquilo ali é para testar a lealdade dele, né? Mostrar que por que as pessoas, né? Por que os generais ali que estavam até lá no funeral do Naga de armadura e tal, por que eles simplesmente não lutam, né? Por que eles não chegam lá e falam tipo, ó, senhor, a gente se reuniu aqui e a gente decidiu que a gente vai lutar mesmo e tal. Por que eles não fazem isso, né? Por que eles vão aceitar isso quietos, por mais que eles sejam guerreiros, fortes, honrados? É porque existe a questão da lealdade, gente. Então, quando o Anjin-san ele tá se oferecendo pro Yabu, por mais que aquilo até enalteça o Yabu ali, ele se sinta meio vaidoso, né? É uma ofensa. Ele tá ofendendo o Yabu. E aí, quando a Mariko fala isso pro Anjin-san, quando ela tá tentando explicar isso para ele, é como se ela estivesse explicando pro próprio público. Olha, gente, não é assim que funciona, tá? Eles estão juntos e eles vão juntos até o fim. Então, por mais que essa não seja uma cena que originalmente está na história do livro, na série ela faz bastante sentido. E aí tem uma cena que ela é totalmente diferente do original, que é o encontro dele, né, lá com o ex-colega dele lá, com aquele outro europeu. Eles saem no soco ali, um troço meio confuso. No livro, gente, não é nada assim, tá? E eu acho uma pena, porque essa cena, por mais que pra história, eu entendo que pra história como um todo ela não é importante, tá? E aí a série não vai tecnicamente perder tempo com isso. Mas só para vocês saberem que eu acho importante, eu sinceramente acho importante que vocês conheçam as motivações por trás dos personagens, porque isso vai fazer com que eu acho que vocês aproveitem melhor a história. Então, só para explicar, né, aquela cena ali ela tem uma importância e ela é diferente, porque já começa que vocês veem que o Anjin-san tá incomodado, né? Ele chega ali, ele não gosta do cheiro daquele lugar, o barulho, você vê que ele tá incomodado. E aí pega o Anjin-san lá do começo da série, né, que era só um bárbaro estrangeiro, como os japoneses o enxergavam, e aqui ele já tá um samurai, cara, ele tá como os japoneses, né? Ele tá enxergando o próprio povo dele já com uma certa diferença. Ele já tá mais asseado, ele toma banho, ele usa aquelas roupas ali. Quando o cara fala que ele tá usando uma saia, ele fica pistola da vida, né? Então você vê que ele tá com essa crise de identidade, cara. Ele não sabe mais muito bem o que ele é, se ele é um europeu no Japão, ou se ele já se tornou um japonês em espírito, pelo menos. Então ele tá nessa dicotomia ali, isso é importante pro desenvolvimento do personagem, sabe? Então é uma série que eu queria, é uma cena que eu queria que ela tivesse até sido melhor explorada, porque na verdade ele vai até aquela casa,
ele entra, ele vê que tá tudo sujo, né? Que os caras estão sem banho, estão com piolho, estão fedendo, né? E ele começa a entrar nessa maluquice, nessa paranoia. Então é uma cena muito rápida, mas que ela mostra muito desse choque cultural que o Anjin San vive, né? Nesse momento da história. E já que citamos a Mariko agora há pouco, a mulher mostrou que tem a língua mais afiada que uma katana e o coração mais gelado que o topo do Monte Fuji, minha gente. Ela ainda segue entre a razão e a emoção, colocando de lado os próprios sentimentos através do dever. E sim, a Mariko tá totalmente poucas ideias nessa fase da história, né? Você vê que ela tá ali meio sem paciência, nem o padre ela tá dando muita ideia. O Anjin San vai falar com ela dá umas patadas nele ali também, o Toranaga ela não quer nem saber, e o Buntaro, cara, sofre na mão dela aí, não que ele não mereça esse safado, né, mas, enfim, ela tá realmente poucas ideias. E aí temos a cena da cerimônia do chá entre ela e o Buntaro, que eu vi algumas pessoas na internet, ali no Twitter, dizendo tipo, que cena mais sem sentido, né? Por que tá quase rolando uma guerra, eles vão morrer, eles estão brigados, ela tá metendo gaia nele, e eles vão fazer uma cerimônia do chá? O que isso tem a ver? Bom, tem muito a ver, gente. De novo, é uma coisa que a série não tem como... eu não gosto de usar esse termo desperdiçar tempo, né? Mas porque não é um desperdício, mas ela não tem como investir tanto tempo nessas cenas, sendo que tem outras coisas para poder explorar, né? E a gente sabe que o impacto visual do que a gente vai ver mais à frente prende muito mais o público. Mas para você que está interessado em saber, essa cena do chá tem toda uma significância importante. Primeiro, o Buntaro, ele é samurai, óbvio, né? E aí, a gente já falou isso aqui, eu acho que a maioria de vocês já entendeu isso, mas só para deixar claro que samurai não é só ser um guerreiro. Você faz parte de uma casta, você faz parte de um grupo. Ser samurai é você ser um bom guerreiro, ser disciplinado, ser honrado, ser leal, seguir ali o código do Bushido ou do Bushido, enfim. Mas também você aprende outras coisas, né? Você vê que nesse episódio, inclusive, tem uma cena ali que o Toranaga e a Mariko lá no final estão fazendo uma disputa de poesia, por exemplo, né? Tem uma série de rituais, eles fazem pintura, trabalhos manuais, né? Então existe a arte, a cultura, a sabedoria, tudo isso mesclado é ser um samurai. Não é só o cara que porta uma espada e luta ali. Então o próprio Buntaro, ele é muito versátil na arte do chá. Toda aquela coisa de você pega, prepara ali o lugar. Na série não tem como, né, investir muito tempo nisso, mas no livro a própria Mariko, ela vai dizendo que ela percebe os mínimos detalhes, que a forma como ele arruma aquele arranjo de flores com uma única gota de orvalho, né, em uma das folhas, significa que aquilo ali é como se fosse, sei lá, um pequeno detalhe da imensidão do mundo, numa coisa tão bela e singela como uma flor, sabe? Tudo tem um significado ali. A forma como ele dispõe as peças de chá para ela, né, a coisa que ela pega, ela gira, ele mexe, tudo aquilo ali é um ritual ensaiado, e quanto mais perfeito aquilo é feito, mais visto como arte, né? E aí por quê? Por que ele faz aquilo ali? É uma maneira dele tentar se reaproximar dela, né? Ela não pode negar aquilo ali, por mais que ela despreze ele, porque faz parte da honra dela aceitar também, né? E do dever dela como esposa dele, dentro, né, desse conceito de Japão feudal. Então, esse ritual do chá é importante porque ele sela definitivamente com a relação entre a Mariko e o Buntaro, cara, porque pode até meio que parecer que ele tá ali querendo se reaproximar dela, que é uma forma dele pedir desculpa para ela, né? Eu sei que algumas pessoas podem ter ficado até comovidas com o Buntaro tentando salvar o casamento, mas no final você entende que ele tá fazendo tudo aquilo ali para chegar no fim e falar, olha, já que você quer tanto morrer, agora eu deixo você se matar, né? Ou seja, durante toda a vida dela, de abusos, de ofensas, de humilhação, ela quis morrer para se livrar, ele não quis, né? Ele segurou ela do lado dele até o fim. Agora,
que ele sabe que vai morrer. Se o Toranaga se render, ele sabe que ele vai morrer junto, né? Ele não quer saber, cara. Agora pra ele é bom, né? Agora então assim, já que eu vou morrer, e se eu morrer, tu vai ficar com o Anjin-san? Não vai não, minha filha. Então você vai morrer juntinho comigo. Ou seja, no final das contas, ele tá fazendo tudo aquilo ali por egoísmo, né? E ela sabe disso, ela manda na lata dele que, olha, eu sempre quis morrer pra não ficar contigo. E se for pra morrer pra ficar contigo, eu prefiro viver. Olha só que lapada seca, né? Mas então é isso, pra vocês entenderem todo o significado dessa cena aí. E outra cena muito curtinha, que pode ter passado batida, mas que é muito importante pra história, foi a do Padre Alvito e da Madame Gin ali contemplando os terrenos cedidos pelo Toranaga, mas que mostra que o Daimyo até cumpre os seus acordos, mas ele nunca dá ponto sem nó. E o Padre Alvito aparece meio perdido nesse episódio, né? Mas ele tá ali para cumprir algumas funções, né? Uma delas é fazer essa jogada política, é ir lá se justificar pro Toranaga, porque ele tem medo que, se o Toranaga morrer, eles não possam construir a igreja deles em Edo, né? Então a Igreja Católica estaria perdendo uma boa parte da sua influência. Então o que ele faz? Ele vai lá para tentar passar um pano quente, né? Falar, olha, a gente tentou negociar com os daimyos ali que são cristãos, mas não deu muito certo. Então, né? E o Toranaga fala, então beleza, fala para esse padre aí que eu já sabia que não ia dar em nada mesmo, ele pode construir lá a igreja dele, porque eu vou manter o nosso acordo. Isso no livro, né? Como eu falei, em outros momentos aqui, isso é melhor explorado, né? O padre, ele tá envolvido muito mais nessa politicagem. Inclusive, eu achei que a série deixou até bastante de lado nessa questão ali da rixa entre os cristãos, né, e os japoneses, os outros samurais ali que não seguem a mesma fé. No começo da série isso estava tão forte, né? E agora ficou bastante de lado. Então eu achei que a presença do padre ali fosse meio que reavivar aquilo, mas eu acho que a essa altura do campeonato isso não deve mais acontecer. E aí tem a parte que ele vai lá para ver o terreno onde vai ser feita a igreja, e de frente para ele tá a Madame Gin ali, né, também contemplando o lugar onde será construído o distrito de Yoshiwara, né, que é o distrito que o Ieyasu Tokugawa, no mundo real, né, na vida real ali, na história do Japão, realmente cede o espaço para construir ali os bordéis, as casas de chá, as casas de banho, enfim. E aí você vê na cara dele que ele tá decepcionado, tipo, porra, os caras vão fazer um bairro de bordel do lado da minha igreja, né? Mas isso é típico do Toranaga, né? Como eu falei, ele não dá ponto sem nó, porque é uma forma da igreja fiscalizar o que está acontecendo lá no bordel, e dos bordéis não deixarem os padres livres para fazerem o que quiserem, ficar incomodando ali, né? Isso é uma estratégia que o Toranaga usa com todos os vassalos dele, com todas as pessoas que estão sobre a responsabilidade dele, sob o comando dele, de tentar manter uma rixa o tempo inteiro, de tentar manter as coisas aquecidas, porque aí ninguém fica confortável. Se ninguém está confortável para fazer nada, só ele tem o controle de tudo. Então, olha como é que o cara é sagaz. E finalmente temos de falar dele, né? Sobre o arco do Toranaga e como nesse episódio o Daimyo realmente se mostrou o estrategista frio e sagaz que ele é, mesmo que seja à custa das pessoas que ele ama. E aí, gente, vamos lá, né? O Toranaga demonstrou fraqueza esse episódio inteiro, tossindo ali, andando de cavalo, curvado, pálido, né? Tem uma hora que o Hiromatsu fala para ele que o senhor está com a cor da derrota, né? Se fosse aqui no Brasil, se fosse aqui na nossa terra, o Hiromatsu ia virar para ele e falar: o senhor tá com a cor do burro quando foge, né? Como dizia o velho ditado que o meu avô falava. Então você vê que ele tá realmente fazendo questão que as pessoas vejam que ele tá fraco, que ele tá debilitado. Não vai no enterro do próprio filho, né? Enterro não, porque ele é cremado, mas enfim, não vai até o velório, a despedida do filho, apesar da morte do Naga agora ter um significado, né? Vocês devem lembrar que no episódio passado eu falei, gente, eu tô achando assim uma decisão de roteiro muito drástica matar o Naga, porque isso não acontece no livro original, tá? Eles estão tomando uma decisão aqui que eu não entendi por quê. Agora a série mostrou por quê, né? Porque nisso
o pai dele ganha 49 dias de luto, que na verdade são 49 dias que ele está protelando para ir até Osaka, para se entregar. Porque isso é outra coisa que não é dito, né? Que no original, o Ishido e o Conselho, eles tramam para tentar fazer uma visita do Imperador, né? Lembrando que o Japão, apesar de tudo, ele tem ali a figura do Imperador, né? Que é a corte do Filho do Céu, né? Porque os japoneses eles acreditam nisso, que a linhagem do Imperador é uma linhagem quase que celestial, que ela está ligada aos deuses, então tem toda... Assim, não importa quem seja o Shogun, quem mande, mas a figura do Imperador, né, como uma coisa simbólica, sempre existirá, ela sempre estará lá. Então eles tramam que o Imperador vai fazer uma visita em Osaka, e isso seria uma grande falta de educação que o Toranaga não estivesse presente. Então é uma maneira de forçá-lo a se entregar, entre aspas, né? Isso na série não é mostrado, não é assim que acontece, mas o Toranaga precisa de tempo. Ele precisa de tempo para se defender, para criar uma estratégia. No livro ele consegue isso de outra forma, e na série ele consegue isso através dos 49 dias de luto pela morte do Naga. Então, sim, na série a morte dele não foi em vão. Né, teve uma explicação ali dentro do roteiro. Inclusive fica uma curiosidade aqui, que tem uma cena onde a Mariko está conversando com uma nora do Toranaga, né, que ela está ali dizendo que o novo neto dele nasceu, enfim. Ela é esposa do Sudara, que é o filho mais velho do Toranaga, é o irmão mais velho do Naga. Eu já citei sobre ele aqui em alguns momentos anteriores, né? Ele não aparece na série, ele não é citado na série até agora, eu não entendi porquê. Né, ele é um personagem que tecnicamente ele é o sucessor do Toranaga se ele morrer, né? Então ele tem uma importância na história, mostra até um cara ajudando ali o Toranaga a andar, né, quando ele está se fingindo de doente ali. Eu imagino que aquele ali seja o Sudara, mas não é dito em momento nenhum. E só para lembrar, né, essa nora dele, a Rin, ela é irmã da própria Oshiba. Então a Oshiba já deixou claro ali que mesmo se o Toranaga morrer, a irmã está livre, né? Ela não tem dever nenhum com o próprio marido, que é uma forma de salvar a pele da irmã. E aí, por que eu falei com vocês no início do vídeo, né? Por que eu pedi paciência? Porque eu sei que pode ter parecido que eu reclamei durante todo o vídeo até aqui dessas mudanças, dessas adaptações que a série faz em relação ao livro. Né, que o Thiago tá reclamando um monte de coisa, tá dizendo que isso não aconteceu, isso também não aconteceu e tal. E realmente, muito dessas coisas que eu citei não aconteceram. E eu fui assistir nesse episódio e eu fui, sabe, tipo, mas poderia ter sido diferente. Então eu fui torcendo a boca assistindo, e no final, quando eu entendi essas mudanças, ao invés de torcer a boca, eu tava aplaudindo de pé, cara. Porque, olha, os caras conseguiram dar um significado para tudo que aconteceu. Porque ficou claro ali que o Toranaga não se rendeu nada, cara. Ele não tá rendido coisa nenhuma, sabe? Ele não tá doente coisa nenhuma. Ele tava fingindo o tempo inteiro essa rendição dele. E isso acontece no livro também. E aí, o que é muito difícil, né? E eu imagino que isso deva acontecer com todo mundo. Né? Provavelmente se você tem algum livro que você já leu, alguma história que você já conhece, alguma história em quadrinho, enfim, que vire uma série, que vire um filme, quando você vai assistir, que você começa a ver algumas diferenças, né? Por mais que a gente entenda que série é série, livro é livro, filme é filme, você não pode deixar de fazer comparações. Gente, isso é normal, né? Isso é uma coisa da nossa percepção, isso é empírico. Mas eu gosto quando as histórias ainda assim conseguem surpreender a gente. Porque seria muito chato, né? Eu já li o livro, então eu vou assistir a série sabendo tudo o que acontece, não vou ter surpresa nenhuma. Só vocês vão ter surpresa, eu não vou ter. Só vocês vão ficar ali admirados com o que está acontecendo. Então essas mudanças são uma forma de enganar a gente que lê o livro. Eu fiquei enganado em alguns momentos. Eu falei, cara, sério que eles estão fazendo essas mudanças todas? O final não vai ser esse e tal? E tem essa reviravolta, né? Quando o Toranaga exige que os vassalos dele ali, que os generais assinem por escrito, que vão se render com ele e tal, na verdade ele está testando. Ele está testando a lealdade daquelas pessoas, principalmente o Yabu e o Omi.
que são os vassalos mais recentes e que já estavam envolvidos com o Ishido ali, são mais ambiciosos, porque todos aqueles outros genéricos que aparecem, no fundo ele já sabe qual é a opinião deles. Os espiões já passaram tudo pro Toranaga. Ele sabe, ele não é bobo. Então, aquilo ali, tanto é que vocês veem que só quem assina mesmo é o Omi e o Yabu, que é pro Toranaga sentir qual é a deles naquele momento. Quando acontece toda aquela rebelião ali, né, daquele protesto, ele já sabe, cara. Ele sabe. O velho é sagaz demais. Todo o sacrifício ali, né, ele ao ponto dele não ir, né, no funeral do próprio filho, ao ponto dele deixar o melhor amigo dele, que é o Hiro Matsu, se sacrificar na frente dele, perder a cabeça na frente dele. E ele ficar ali com lágrima nos olhos, ele não impedir aquilo ali. Você tá assistindo aquela cena o tempo inteiro, porque, de novo, entendam, o Hiro Matsu não morre no livro original. Ele não morre. É uma surpresa pra mim que li a história. Eu fiquei assim, eu falei, gente, os caras estão conseguindo. Eu chego a ficar arrepiado, cara, quando eu lembro dessa cena, porque ela é muito boa. Eu fiquei assim, tipo, nossa, os caras estão conseguindo me surpreender. Eles me enganaram direitinho, sabe? Mudando uma série de coisas para não chegar no final, dar esse impacto na gente. Porque por mais que o Hiro Matsu não morra no livro como acontece ali, na série isso tem um impacto tremendo. Porque mostra como o Toranaga é um estrategista e é um frio, cara. É calculista. Ele combinou com o Hiro Matsu tudo aquilo ali, né? Tanto que quando o Hiro Matsu vira para ele e fala, olha, então quer dizer que o senhor realmente não acredita em mortes sem sentido, né? Parece que ele tá dando um esporro no Toranaga, né? Tipo, o senhor vai fazer a gente se render e vai todo mundo morrer em vão, sem ter que lutar. Então eu vou me matar aqui, já que você acredita que morte não tem sentido nenhum. E na verdade não, ele tá agradecendo ao Toranaga. Tipo, o senhor não acredita em morte sem sentido, por isso a minha tem um sentido. Por isso o senhor está me honrando, porque o meu sacrifício vai sacramentar que os seus inimigos acreditem que o senhor se rendeu de verdade. Porque se chegamos ao ponto do Toranaga não ir no funeral do próprio filho, tá doente, tá recluso, tá mal-humorado, e deixar o Hiro Matsu se matar na frente dele, se isso não é prova suficiente que ele tá rendido, o que mais seria? Então ele tá ali aguentando firme, cara. É ele agradecendo pro Toranaga. Muito obrigado por o senhor estar me dando a oportunidade de fazer algo tão importante para sua vitória. Olha que reviravolta sensacional. E, gente, eu tenho que destacar aqui porque, nossa, que show de interpretação, né? O Hiroyuki Sanada a gente já conhece, é um baita ator e tal, mas esse Tokuma Nishioka que faz o Hiro Matsu, que cara gigante nesse papel, bicho. De novo, eu fico arrepiado só de lembrar. Então, assim, concluindo, a série ela faz essas alterações e você começa pensando, tipo, nossa, vai ser ruim, eles vão mudar muito a história ali no final. E sim, eles podem até mudar algumas coisas, mas ainda assim conseguem oferecer um show, cara, um show épico pra gente que tá assistindo, seja quem já conhece a história, quem não conhece a história. Então, sabe, de novo, bato palmas pro roteiro aqui, porque eles me enganaram direitinho e ainda assim estão entregando demais. E esperem, porque eu acredito que coisas fundamentais da história não serão alteradas. O próximo episódio, se acontecer o que eu acho que vai acontecer, cara, vocês estão malucos assim. Vocês vão ficar de boca aberta com o que pode acontecer, porque o que o Toranaga vai combinar com a Mariko ali naquele finalzinho, que ele vira pra ela e fala, tem uma missão pra você, vocês não imaginam o que vai acontecer. É isso, gente, mais uma vez um vídeo longo, mas eu faço questão de trazer os mínimos detalhes aqui na nossa análise para vocês, tá legal? Antes de encerrar, eu quero lembrar que essa semana nós lançamos um vídeo extra aqui no nosso canal, onde eu contei a verdadeira história do Anjin-san, né? Eu tô trazendo aqui alguns vídeos extras também. Nós já temos um vídeo onde eu falo a história do James Clavell, né? O autor
de Shogun. É muito bacana a história dele, muito interessante. O cara foi para a Segunda Guerra, foi prisioneiro de guerra dos japoneses, né? Depois foi para Hollywood, virou roteirista, diretor, escritor. Então, né, quem quiser tem o vídeo aí na nossa playlist de Shogun, e agora tem o vídeo também contando a história do Anjin Sun, o John Blackthorne, que na verdade foi o primeiro navegador inglês a chegar ali no Japão, o William Adams, né? Tem um vídeo onde eu explico isso direitinho. Vai lá na nossa playlist de Shogun, vai estar tudo lá. Tá bom, gente? É isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse episódio. Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Muito obrigado por estar seguindo comigo aqui nessa jornada da saga épica e gloriosa do Japão, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!